Hoje eu vou fazer o episódio 11 da minha série. Espero que goste. Após o fim do torneio, que teve o Mega Bear como campeão, ele acabou voltando para o seu planeta. E infelizmente o torneio mentiu sobre o vencedor realizar um desejo. Era um torneio para ser um soldado oficial do exército Tech. Mas o Mega Bear acabou fugindo da nave, e agora, está apenas relaxando em seu planeta. Porém, a nave tem que ir em direção ao planeta, para matar o Mega Bear, pois ele recusou a ida para o exército Tech. Lá dentro da nave, tinha 3 deuses. O Megapithecus, a Brodimoter, e o mais forte deles, o dragão. Ao pousar no planeta, eles localizaram o Mega Bear rapidamente. O Mega Bear estava descansando, mas foi surpreendido com os 3 deuses pousando. Na qual eles deram uma última chance para ele entrar no exército, senão ele ia morrer. Mas o Mega Bear recusou, pois achou que venceria eles facilmente. Então o Megapithecus, que era o mais fraco dos 3, foi lutar contra o Mega Bear. O Megapithecus começou a surrar o Mega Bear, sendo extremamente superior, e ele era imune aos ataques do Mega Bear. Mega Bear teve seu braço torcido, e o Megapithecus arremessou ele, e ainda jogou um raio de gelo no Mega Bear. O Mega Bear acabou caindo em um pantano com a lama, o que dificultava eles a localizar. E além disso, o ataque foi tão poderoso, que pensaram que o Mega Bear tinha morrido. Ele sobreviveu, mas o Mega Bear perdeu pela primeira vez na vida, e ainda quase morreu. Mega Bear assim teve que fazer algo para salvar sua vida. No caso, ele teve que ir para a casa de seu maior inimigo, a casa de Pegasus. Quando ele chegou lá, todo mundo se assustou. Afinal, quem conseguiu ferir o Mega Bear desse jeito? Ninguém sabia. Mas apesar disso, P.K. acabou cuidando dele, curando de seus ferimentos. Mega Bear, mesmo odiando, teve que morar na casa de P.K. Afinal, ou era isso, ou ele literalmente morreria. Aos poucos, Mega Bear foi se acostumando com todo mundo. P.K. percebia que não havia nenhuma maldade nele. Mega Bear era apenas um animal selvagem muito forte. Mega Bear ficou 8 dias aí, já se acostumando com sua vida, e ainda fazendo amizade com P.K. Porém, tudo mudou quando o Mega Bear acabou encontrando o porão na casa de P.K. E lá tinha algumas coisas guardadas. Mas no meio, havia um crânio de um Arquitodus. E havia uma mensagem escrita: "A minha maior conquista de todos. Minha vingança foi bem sucedida. Você está vingado, pai de Enoterium." Isso que estava escrito na placa. Mega Bear rapidamente percebeu que era o crânio de sua esposa morta pelo P.K. Mega Bear, ao ver isso, começou a ter um ataque de raiva, com ele se enrolado no chão. Ao escutar os gritos do Mega Bear, P.K. e G rapidamente vieram ver o que aconteceu. E quando eles chegaram, eles perceberam na hora. Mega Bear encontrou um crânio escondido. P.K. nem lembrava mais que esse crânio estava lá. P.K. tentou argumentar que esqueceu de tirar, e que se arrependeu, mas já era tarde. A raiva de Mega Bear era extremamente grande, e ele aparentou ter ficado consideravelmente mais forte. O rugido de raiva fez toda a casa de P.K. ser destruída, e fez o sistema solar inteiro tremer, e causando uma destruição em massa no planeta. O Mega Bear aumentou muito seu poder. Mega Bear deu um tapa em P.K., que fez ele voar para o espaço. Argie fugia dali. Mega Bear não era mais o mesmo. Porém, ao fazer isso, a nave Tech percebe sua presença, e afirma que vai matar o Mega Bear caso ele não se junte em 24 horas. Mega Bear sabia que ficou bem mais forte, mas ele também sabia que não tinha como vencer eles, ainda mais que o Megapithecus que derrotou ele, era consideravelmente mais fraco que os outros 2. Além disso, o Megapithecus nem sequer lutou a sério. Alguns minutos depois, Mega Bear começa a ouvir uma voz. Era do Dodo Alpa Trovão, afirmando que ele deve comparecer na ilha agora mesmo. Mega Bear foi correndo na direção da ilha. Ele havia ficado bem mais rápido após ficar mais forte. Algumas horas depois, ele chega na ilha, querendo desafiar o Dodo Alpa Trovão. E isso de fato acontece. Mega Bear era até mais forte que o Dodo Alpa Trovão na sua forma base. Porém, vale lembrar uma coisa: o Dodo Alpa Trovão é imortal, e ele consegue se transformar infinitamente. Ele tem o mesmo sistema de transformação de P.K. Basicamente é o seguinte: P.K. também tem potencial para se transformar infinitamente, mas ele é um mortal. Logo, ao usar uma transformação poderosa, o corpo dele acaba se destruindo, enquanto o Dodo Alpa Trovão, por ser imortal, pode aumentar o poder quantas vezes quiser. Após se transformar, ele derrota o Mega Bear, e Dodo Alpa Trovão afirma que usou menos poder que as divindades que derrotaram ele. Mas Dodo Alpa Trovão explica algo importante para ele.
Mas aqui cabe uma explicação mais detalhada. Basicamente, o Dodô Alpha Trovão explicava como funcionava a força do Mega BA, e é o seguinte. O Mega BA nasceu com uma genética raríssima, onde ele aumenta de forma considerável a sua força bruta. Porém essa genética possui uma característica, ela possui uma liberação de poder por estágios, que é do estágio 0 a 100, e a cada estágio, acaba aumentando a força do indivíduo em 10 vezes. O Mega Bear antes de encontrar o crânio da sua esposa, estava no estágio 0, mas ao encontrar, a genética se manifestou, e foi para o estágio 1, aumentando seu poder em 10 vezes. O Mega Bear antes tinha poder de luta de 53 mil, mas ao chegar no estágio 1, passou a ter 530 mil. No estágio 2 seria 5 milhões e 300 mil, e assim por diante. Ou seja, ele tinha um potencial absurdo, já que a cada estágio, o seu poder aumentava em 10 vezes. O Mega Bear acabou liberando o estágio 0 anos atrás, quando o Peck matou sua esposa, mas ele já tinha uma força absurda antes mesmo disso, pois a genética já funcionava. E basicamente, todo o Alpha Trovão afirmou que caso ele consiga controlar isso, ele poderia derrotar as 3 divindades, e se controlasse ainda mais, poderia até derrotar o Deus do Universo. Mas Mega Bear não acreditava direito. Todo o Alpha Trovão afirmou que Mega Bear poderia destruir tudo na luta sem medo, pois algo ia acontecer que o planeta iria se recuperar. Ele prometeu. Mega Bear começou a tentar buscar uma maneira de controlar sua genética, mas ele estava muito agitado e nervoso. Então Kali entregou uma água sagrada para ele, que fazia o Mega Bear acalmar. E assim aconteceu. O Mega Bear conseguiu desbloquear o estágio 2, controlando a sua genética um pouco melhor. E com isso, ele ficou 10 vezes mais poderoso do que já tinha ficado. Mega Bear agora se sentiu confiante, e foi desafiar as divindades. Enquanto isso, Peck juntava todo mundo para lutar contra a nave, pois ele sabia da existência dela mesmo não vendo, já que a nave literalmente gritou em voz alta. Ele sabia que não iria dar certo e que todos iriam morrer, mas ele estava pronto para a briga. Enquanto isso, Mega Bear se aproximava para se vingar das divindades,